Boa, bom dia, boa tarde ou boa noite para aqueles que estão acompanhando o nosso estudo pela gravação no YouTube. Esse é um grupo de estudo aqui da cidade de Alfenas, que faz parte da programação do Centro Espírita André Luiz de Alfenas, mais conhecido aqui na cidade como Sarai. Na verdade, André Luiz não é, Sarai não é a abreviação de André Luiz, viu, gente? Não é, mas a obra social é que é mais conhecida aqui, então por isso que eu falo Sarai, e quem é da cidade vai ouvir falar do Sarai. Meu nome é Andréa, estou aqui ao vivo com as pessoas que participam. Nós temos aqui pessoas da cidade de Alfenas que participam do Sarai, mas temos também pessoas de outras cidades. Esse grupo, então, aborda, engloba pessoas de várias regiões do país e é com muita alegria que todas as quartas-feiras nós nos reunimos para estudar esse livro aqui, ó, O Homem Integral. É o segundo livro da série psicológica de Joana de Ângeles. Nós estamos estudando o capítulo 2. Esse livro tem 9 capítulos dividido em sessões. Esse capítulo 2 chama-se Estranhos Rumos, Seguros Roteiros. Dentro desse capítulo, o que vai ser abordado? O primeiro, que vai ser uma introdução aqui do assunto, homens aparência. Depois, fobia social. Depois, ódio, suicídio. E por último, mitos. A série psicológica vai buscar trazer uma reflexão sobre os ensinamentos da doutrina espírita à luz da moderna psicologia. E, na verdade, enxergando a doutrina espírita como o cristianismo primitivo, ou seja, os ensinos de Jesus, sem a forma pura e simples. Então, nós vamos ter a ideia de trazer o evangelho, de trazer Jesus, é isso que a série psicológica faz, com os novos conhecimentos trazidos pelo Consolador Prometido, codificado por Allan Kardec, compilado nos cinco livros da codificação, e aqui Joana nos trazendo a ligação disso com a moderna psicologia. Alguns de vocês podem dizer assim, mas o que a doutrina espírita tem a ver com psicologia? Tem. Nós temos 5 livros da codificação. Mas não são só esses 5 livros, que é toda a produção de Kardec. Nós temos mais outros 2 livrinhos, que eu não vou citar o nome aqui, e nós temos toda uma produção de 11 anos, chamada de Revista Espírita. Algum de vocês sabem como é que chama a Revista Espírita? Revista Espírita é Revista de Estudos Psicológicos. Então, quando nós vamos para o último livro da codificação, que é a Gênese, que na verdade é a autoria de Kardec, com base no que ele aprendeu com os espíritos, ele diz isso no livro da Gênese, a gente vai ver, nós vamos ver, na última parte da Gênese, ele falar das conturbações que nós passaríamos na transição, numa época de mudança, e que a loucura e o suicídio seriam disseminados e aumentariam de forma tão grande até entre crianças, citando agora, parafraseando Kardec. Então aqui a gente entende o motivo pelo qual nós necessitamos de trazer a moderna psicologia para os nossos estudos, para trabalhar nesses últimos 70 anos. Kardec dividiu lá o espiritismo em 3 fases de 70 anos. A primeira fase de divulgação, a segunda fase dedicada à consolidação através do trabalho social, da caridade na prática. E a última fase, o autoconhecimento. E é isso que nós estamos buscando aqui. Então, se a gente buscar nos livros espíritas mais modernos, o que a gente vai ver a espiritualidade falar é isso. É de mergulho interior, é de reforma íntima. E é esse o nosso propósito aqui. Bem, então continuando, Por que eu tô falando isso? Não é o início da série psicológica, já sabemos de tudo isso.
porque o nosso assunto aqui vai falar exatamente de uma das coisas que Kardec falou lá na Gênese, que é o suicídio. Então eu vou pedir permissão a vocês para ler e comentar a última frase do estudo passado, porque nós não tivemos tempo de abordar tanto. Então a gente faz uma abordagem agora e depois continua a leitura. Olha só o que nós lemos na última frase. Não tem limites à conquista da liberdade, porquanto ele pode, ele quem? O homem, é disso que eles estão falando aqui, né? Que a mentora está falando. Porquanto ele pode, embora não deva, optar por preservar ou não o corpo, através do suicídio espetacular ou escamoteado, na recusa consciente ou não de continuar a viver. Então veja, a questão da liberdade é uma coisa tão séria perante a nossa evolução, uma herança tão séria, o nosso livre-arbítrio, que nós podemos até escolher permanecer com o corpo físico ou não. Aí ele fala, pode, mas não deve, né? Ou seja, tudo posso, mas nem tudo me convém. Porque o que nós vamos aprendendo com toda a literatura espírita, desde a codificação até antes, mas a codificação nos trouxe uma ideia melhor sobre a questão do suicídio. Porque até então, como é que as religiões encaravam o suicídio? Como se a pessoa que cometeu o suicídio estivesse condenada para sempre. A gente vê em alguns, quem assistiu o filme do Divaldo, né? Não sei se vocês assistiram, a gente vai ver lá que uma das irmãs dele teve um caso de suicídio e como que o padre tratou aquela situação, que não poderia fazer o encaminhamento dela, tanto que a mãe dele acaba se afastando da igreja por conta daquilo. E eu tenho uma história, eu não lembro com quem se passou, eu lembro da história, não lembro com quem. Eu não sei se foi com o Chico, eu não tenho certeza, mas deve ter sido, porque tem essas pessoas que contam as histórias do Chico, né? E às vezes fica no nosso. A história era o seguinte: uma mãe evangélica, cujo filho tinha se suicidado, e o que a igreja dela, né? A crença dela dizia que ele estava condenado para sempre. Então o que ela faz? Se enche de coragem e vai no centro espírita. E no centro espírita ela pergunta: olha, aconteceu isso com meu filho, onde ele está? O que vai acontecer com ele? E nós já sabemos a resposta, nós que já estamos há algum tempo na doutrina espírita, mas eu vou repetir aqui, tá, gente? Porque é sempre bom, mas nós já temos a resposta. Qual é a resposta que nós temos? Que é um grave erro, equívoco, perante a lei divina, porque nós estamos fazendo um ataque a nós mesmos. É um ato de desamor. Porém, ninguém jamais está condenado para sempre. Eu vou responder pelo meu ato, seja ele um assassinato, um roubo ou um assassinato de mim mesmo. Né? Eu vou responder por ele, pela minha autoaniquilação, na medida do meu despertamento, na medida da consciência que eu tinha daquele ato. Vou ter algum sofrimento, que não cabe aqui a gente ficar, né, relatando, mas se alguém tiver curiosidade, na hora da discussão a gente pode abordar melhor esse ponto. Por quê? Porque não é questão de uma punição de Deus, mas uma questão de justiça, porque se o suicida quer sair da vida e ele não tiver consequência nenhuma em termos do corpo dele, o que acontece? Ele pode cometer mais de uma vez, como a gente sabe que acontece, que o suicida ele é reincidente. Então, muitas vezes o que acontece? Esse cordão, essa ligação com o corpo físico, ela é mantida por uma questão energética, porque a lei divina, gente, é a lei natural, está lá no livro dos Espíritos. Então, Deus não derroga as suas leis. Então, vamos imaginar que eu cometa suicídio e ainda eu tinha planejado para viver, sei lá, mais 20 anos. Onde está aquele fluido vital que eu iria gastar ao longo desses 20 anos?
Vocês concordam que tem que estar em algum lugar, que não dá para ele desaparecer? Então, as consequências do suicídio, muitas vezes, é isso. É a energia que precisa ser dissipada. É o cordão fluídico que ainda fica ligado. E por isso, o suicida, ele vai sentir aquilo que o corpo físico dele está sentindo e deteriorando, né? Então, ou seja, é uma consequência da lei natural e não uma punição divina. É isso que o Espiritismo vem nos trazer. Então, essa mulher, quando ouve isso, que o filho responderia sim, na medida da consciência dele, porém, jamais condenado para sempre, porque ninguém está condenado para sempre. Você imagina o grau de conforto, o que ela diz? Ela diz assim, então eu fico com o Espiritismo, porque como mãe, o meu coração se alegra mais em saber que meu filho tem salvação do que o meu filho estar condenado para sempre. Então, por isso é que a doutrina espírita, na nossa concepção, pode ser chamada de consolador prometido, porque ela consola nas nossas dificuldades. Porém, o que a mentora está dizendo? Nós não devemos optar por essa saída da vida, que nós temos que enfrentar com coragem as vicissitudes da vida, porque essas vicissitudes vão nos fazer crescer. E o suicídio não vai acabar com a nossa dor, porque o suicida muitas vezes ele não quer matar-se. Ele quer o quê? Acabar com a dor. Porque o materialismo ficou tão disseminado no nosso mundo moderno, não é mesmo? A crença de que depois da morte o nada. Se você está com um problema muito sério e não vê fim, o suicídio acaba até sendo uma coisa lógica dentro do pensamento materialista. Bom, se não tem como mudar, foi o caso em Memórias de um Suicida do Camilo. Ele era materialista, na mente dele era isso. Ele ia ficar cego, era cego, né? Acho que era cego. Depois ele fica surdo por conta do tiro, mas era cego. Ele estava ficando cego, ia ficar cego mesmo, esse era o prognóstico, e sem chance de retroceder. E ele achou que ele ia ficar inútil. Então, pensa, na mentalidade materialista dele, ele entendeu que ele seria um peso, que ele não teria utilidade. O que ele faz? Então eu me mato. E aí ele resolveu o problema dele? Não, ele continuou cego na espiritualidade. Acho que ele tinha alguns anos, não sei se era 20 e poucos anos, no livro fala, eu não lembro, mas era assim, tinha alguns anos ainda, por motivos justos, que depois ele descobre, né? Mas o que acontece? Ele fica muito mais, aí ele fica séculos, né, vagando nas zonas purgatoriais até ser socorrido. Então ele resolveu o problema dele, que ele queria resolver na saída? Não, ele só piorou. Na verdade, ele piorou porque além do que ele trazia, que ele não, da situação que ele estava querendo resolver com a prova da cegueira, ele não resolve e aí ele cria outra. Tanto que na próxima encarnação, depois que ele melhora, aprende tudo mais, o que ele vai passar? Ele vai nascer cego, não vai ficar cego, ele vai nascer cego e surdo. Ou seja, piorou. Então é isso que a doutrina espírita vem nos esclarecer, que essa porta de saída da vida não é a melhor opção que a gente pode fazer. Mas nós temos tanto livre-arbítrio que até isso a gente pode fazer. A gente pode escolher sair da vida física. Por quê? Porque o nosso psicológico, a nossa mente manda, né? E aí a gente pode se perguntar, tá, mas o suicídio do corpo acaba com o corpo, o espírito continua. Verdade. E existe o suicídio do perispírito? Do perispírito, eu não estou querendo dizer o perispírito no sentido que Kardec falou, de todo o conjunto, mas o formato, quando a gente desencarna, as camadas mais exteriores do perispírito têm os órgãos, têm a forma. E isso, será que é possível suicidar-se no plano astral? Estou falando então do corpo astral. Pode, exatamente, Maria Lúcia. Gustavo também está falando. Podemos também, olha até onde vai a nossa liberdade. Nós podemos nos interiorizar tal tanto da nossa mente
para fugir da questão, que nós podemos perder a forma astral, que é o modelo organizador do corpo físico. Enfim, era isso que eu queria dizer. Ou seja, nós podemos fazer essa escolha, mas não nos convém. E estudar isso e saber isso é, de certa forma, uma espécie de tratamento para evitar o suicídio, para que a gente possa enfrentar esse conhecimento, pode nos ajudar a ter forças, né, para enfrentar as situações sem fuga. Vamos continuar a leitura? Não se decidindo, porém, em preservar esse atributo. Que atributo? O atributo da liberdade, tá? Então, se o homem não decide preservar esse atributo, sustentando ou melhorando as estruturas psicológicas, sofre os efeitos do relacionamento social pressionador e tomba nos meandros da turbulência dos dias que vive. Vamos explicar isso, gente? Então veja, nós temos uma liberdade por herança. Isso a gente já viu, ok. Nós temos a liberdade plena? O que nós aprendemos? Não é uma liberdade plena, é uma liberdade relativa, em que eu vou, à medida com que eu vou evoluindo, vou aprendendo, eu vou ampliando a minha liberdade. É isso que nós vimos até agora. Então, só com a construção de uma pureza moral é que nós vamos ter mais liberdade. Por quê? Porque junto com a liberdade vem a responsabilidade pelos atos que eu decido por livre, conscientemente, por escolha de livre, por escolha, eu não estou conseguindo juntar as duas palavras. Escolha consciente por livre arbítrio, ou seja, eu tenho a liberdade de escolher conscientemente. Então não é só dizer eu quero, é dizer eu vou fazer isso, mas eu estou consciente disso que eu vou fazer. Essa é a questão. Porque quando eu estou consciente daquilo que eu estou fazendo, eu respondo pelas consequências daquilo que eu estou fazendo. Porque às vezes a gente faz escolhas, mas não é consciente. Aí não é a verdadeira liberdade. A liberdade só, como é que Jesus disse mesmo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é só através do conhecimento da verdade que nós vamos ter condições de fazer escolhas melhores. Muito bem, então é isso. Então nós temos um atributo, que é a liberdade. Nós não estamos de posse plena desse atributo, porque ainda somos imaturos. Mas vamos nos amadurecendo, nós vamos avançando com a inteligência e com a moralidade. E aí vamos nos apropriando de cada vez mais liberdade. Mas, se ele não se decide a ser ele o artífice da sua liberdade, porque a liberdade é herdada, lembra que ela fala lá atrás que a liberdade não é herança? O que significa isso? Quem é responsável pela construção da minha liberdade? Eu mesma, conforme vou aprendendo e me aprimorando. Mas pode acontecer que a gente decida simplesmente não querer avançar. Sabe aqueles que ficam sentados à margem do caminho? Nas margens do rio Petra, sentei e chorei, como diz Paulo Coelho. A gente fica paradinho em alguns momentos. Quando a gente resolve parar, o que nós estamos fazendo? Nós não estamos decidindo nos apropriar da liberdade, é isso, nós estamos deixando o outro escolher para nós. Olha como isso parece longe, mas está perto de nós. Sabe aquela síndrome do algoz vítima ou do... Nem o algoz vítima, eu queria usar uma outra expressão. Sabe aquela pessoa que é dependente de outro? Um é o provedor, o outro é o dependente. Tem relações que são desse jeito. Tipo, uma pessoa depende de tudo do outro, sabe? Existe essa relação de dependência. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa abre mão das suas decisões para que outro, seja um pai, uma mãe, um companheiro, decida por ela. Porque ela acha cômodo estar nessa posição de dependente. Ela acha, tem uma palavra melhor, mas não tá me vindo agora, tá? Mas ela acha que é cômodo, de alguma forma, ela ser dependente do outro.
Então você concorda que ela está abrindo mão dessa liberdade? Ela está abrindo mão disso. Então, quando nós nos colocamos nessa situação de abrir mão dos nossos deveres e deixar que outros escolham por nós, o que vai acontecer? Porque ela fala, ó, não se decidindo em preservar esse atributo, sustentando ou melhorando as estruturas psicológicas, que não é uma decisão assim consciente, é inconsciente, porque quando eu resolvo que eu vou me apropriar da minha liberdade, expandir a minha liberdade tanto quanto possível, eu preciso fortalecê-la, sustentar e melhorar a minha estrutura psicológica. Então é uma relação interna. Eu tenho que decidir que eu sou filho de Deus, criado único e livre, num processo de individuação, num processo que só eu passei e que eu tenho muitas pessoas, muitos seres que estão comigo, me ajudando, me apoiando, ou então me desapoiando, mas para que eu possa aprender, porque a gente aprende muito com os inimigos, com aqueles, né? Enfim, eu estou num grupo de espíritos familiares que vai interferir no meu processo evolutivo, porém eu evoluo sozinho. Concordam? Eu tenho apoio, eu tenho as inter-relações para resolver coisas que são minhas. Então não é o que vem de fora, é como eu lido aqui dentro com aquilo que vem de fora. Então não é porque o outro colocou a mão no meu nariz assim, ó, e falou: "Você é isso". Aí eu me melindro. Isso tem a ver com o que o outro falou ou tem a ver com o que eu sinto e eu deixei ele me atingir? Deu para entender? Então é isso, né? Olha lá, Maria Lúcia, solidários. Mas a evolução é solitária. Isso mesmo, nós somos solidários, porque a gente tem uma relação de interdependência. Porém, cada um sabe de si, cada um escolhe o seu caminho, apesar do contexto no qual está vivendo. Eu escolho se eu quero. Eu não tenho escolha, pelo menos conscientemente, né? Pelas situações que vão me chegar. Às vezes eu não tenho. Não está nas minhas mãos decidir, mas está nas minhas mãos decidir como eu vou encarar aquela situação. Isso está. O que eu vou escolher aprender com aquela situação? Como eu vou refletir sobre aquela situação? Por isso que ela diz aqui, ó, sustentando ou melhorando as nossas estruturas psicológicas. E é isso que a gente está fazendo nessa última fase aí de 70 anos do Espiritismo. É isso, por isso que os livros vêm trazendo, por isso que a Revista Espírita é revista de estudos psicológicos, Kardec já começou isso. E agora, nos últimos anos, a gente tem literatura e literatura espírita vindo com esse tema da psicologia. E um deles nós estamos fazendo, que é a série psicológica, né? Nessa virada, nessa guinada que nossa escola vai dar rumo a um patamar um pouco mais elevado, para que seja uma escola melhor para aqueles espíritos que estão aqui vinculados a ela, ou seja, uma terra melhorada. Então cabe a nós nos melhorarmos também, concorda? Não é isso? A Terra não melhora sozinha. Quem tem que melhorar somos nós, em grande massa, para que a gente dê a sustentação para que o planeta, a vibração do planeta mude na sua média. Então, quando a gente decide não fazer isso, não se apropriar e não se responsabilizar pelo desenvolvimento da nossa liberdade, olha o que acontece, ela vai dar consequência. Sofre os efeitos do relacionamento social pressionador. É ou não é? As relações sociais vão nos pressionar a fazer coisas que, se a gente tiver distraído, a gente faz. A gente só não faz se a nossa consciência estiver desperta, a nossa consciência do dever, o nosso ideal. Ela começou assim, olha, vou ler a primeira frase. A falta de uma consciência idealista. Por isso que o nosso ideal que nós temos que evoluir, ideal que o caminho é Jesus. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem que estar muito claro, porque senão nós tombamos facilmente, que ela fala, ó, tomba nos meandros da turbulência dos dias que vive.
Então nós passamos por turbulência e nós tombamos moralmente, entramos em depressão, cometemos suicídio, não é isso, gente? Tornamos-nos dependentes de outro, nos entregamos a que o outro faça aquilo que bem achar, né? Não nos sentindo valorizado. Então é esse o convite, eu acho que na minha opinião, desse parágrafo, o convite que fica é: tomem cuidado com a sua estrutura no sentido de rigidez, estrutura psicológica. Como é que eu estou cuidando da minha estrutura, da minha mente? E fazer isso, discutir, confessar-se, né, com os amigos, como surgiu na semana passada, nos ajuda demais, né, fazer isso. Aprender teoricamente, na teoria, o que o Evangelho está nos ensinando, porque esse é o caminho, e eu sei qual é o caminho, e ter estrutura psicológica para continuar no caminho. Como a gente acabou de passar pela Páscoa, até eu postei lá no grupo sobre Judas, né? Porque a gente fala muito sobre a queda de Judas, né? Mas assim, a queda de Judas, onde Judas está hoje é onde nós estamos, né? Então é importante a gente pensar nisso. Tá bom, até Judas, que estava com Jesus, sabia o caminho, sabia o que ele era e não entendeu. E fez escolhas que os levou para tombar nas turbulências da vida. Falta de quê? Estrutura psicológica para compreender que o reino que o Cristo estava prometendo não era um reino material. Ele não entendeu isso. Ele achava que ele ia se apropriar do reino material e entregar para Jesus. Então ele queria, na verdade, ajudar Jesus. E o que ele fez? Ele só caiu em si quando Jesus é preso e condenado à crucificação. Aí que ele cai em si. Aí que ele entende que ele entendeu errado. E eu fico pensando, quantas vezes na nossa vida é desse jeito. Então essas são as turbulências da vida que nós passamos. Se a gente não tiver plena consciência, a gente cai, tomba. Mas o que nós temos que fazer? Igual Judas. Ficar lá, caído? Não, Jesus vai lá, vai nos dar as mãos, vai dizer: e agora? O que você vai fazer? E aí ele passou os próximos séculos trabalhando pela mensagem. Até que com Joana d'Arc, no século... eu acho que é 16, né, gente? Não tenho certeza, mas acho que é 16. Até que com Joana d'Arc, na última encarnação dele, né, que a gente sabe, ele vem para fechar esse ciclo que ele entendeu, o ciclo de dívida que ele tinha com o cristianismo. Para até que ele estivesse em paz com a sua consciência. Então vamos pensar nisso, em nós, né? Que a gente pode tombar por fraqueza mesmo, mas que nós temos que fortalecer as nossas estruturas psicológicas, e fazendo isso, conversando sobre isso, nós já estamos fazendo. Vocês concordam que aqui é o momento que a gente vai trazendo para a consciência coisas que a gente já sabe, mas a gente vai discutindo sobre isso, e quando chegar a turbulência, é igual no avião, nós vamos saber como lidar. Quando o avião vai passar por uma turbulência, o que eles avisam pra gente? Aperta o cinto, volta a sua cadeira para a posição original, prepare-se, porque nós vamos passar por uma turbulência. Então eu não vou deixar o café quente na mesinha do avião, vou? Não, porque eu me preparo para ela, sei que vai chacoalhar um pouco, mas vai passar. É isso, então as turbulências da vida, quando acontecer na tua vida, você lembra disso. O avião vai chacoalhar, você se prepara, coloca o cinto, respira fundo, se liga com Jesus e fala: isso vai passar. E que vai passar. E a tua estrutura vai estar intacta, porque o avião sai intacto da turbulência. Chacoalha um pouco, mas sai intacto. Que a vida seja assim conosco. E que a gente não se entregue, né? Como se aquilo fosse o fim do mundo, porque exatamente é isso, é uma turbulência. Vou ler mais um, gente, aí a gente para. Esvaziado de objetivos elevados, olha como ela está concluindo agora. Então, ou seja, eu preciso ser idealista, eu preciso ter meus objetivos e os meus objetivos elevados. O que é ter objetivo elevado? É ter o objetivo na vida futura, não só na vida presente. Porque se eu pensar só na vida presente, o que acontece? Eu posso correr o risco de fazer igual o Camilo, né?
Ah, tudo acaba aqui, então eu vou resolver assim. Não, nós temos que pensar que nós estamos tendo uma experiência carnal, uma experiência do corpo, mas que nós somos de fato espíritos. E que o espírito é imortal. E que a liberdade real é a liberdade que está sob o ponto de vista do espírito, não do ponto de vista do corpo. Porque se for assim, uma pessoa que é condenada à prisão perpétua, uma pessoa que é escravo, então esse aí não tem livre-arbítrio. Tem sim. Talvez o corpo dele, naquele momento, esteja privado daquilo por algum motivo, que Deus é competente. Então, existe um motivo. Mas o espírito dele pode ser livre, caso ele queira, ou ele pode se entregar à escravidão. Quantos e quantos escravos, pretos velhos, mãe velha, né? Não saíram da vida física, passaram uma encarnação inteira como escravos, mas eram livres. Foram livres, mesmo estando num corpo que era escravizado. E que depois eles descobrem que, na verdade, os verdadeiros escravos, escravos do poder, do domínio, eram os senhores, e que eles desencarnam e vão para a liberdade. Os senhores desencarnam e ficam presos por aqueles que não perdoaram. Enfim, é uma coisa para refletir, né, gente? Então a liberdade é muito mais ampla. Então, esvaziados de objetivos elevados, os movimentos dos grupos sociais, como os dos indivíduos, proporcionam a anarquia, que se mascara de liberdade, destacando-se a violência de um lado e o conformismo do outro, sem um relacionamento saudável entre as criaturas. Não é o que a gente vai vendo nos dias que estamos vivendo? É ou não é, gente? Pensa, né? Os movimentos sociais que pedem cada vez mais a liberdade, a gente falou isso, né, nas semanas passadas, alegando a liberdade de expressão, por exemplo, você agride outro. Isso é liberdade? Não é, né? Então, a liberdade mascarada, na verdade, a anarquia mascarada de liberdade. Então, nós vamos saber escolher com cuidado, porque nós não somos livres para falar ou fazer o que quisermos, porque a nossa liberdade termina quando começa o direito do outro. Então, quando nós temos esse foco da liberdade no plano espiritual, na compaixão com o outro, na solidariedade com o outro, nós estamos caminhando para compreender essa liberdade. Tá certo? Então é isso, né? A gente não pode nem para um extremo nem para o outro nessa busca por liberdade. Conseguir a liberdade por violência ou se conformar que tudo é assim mesmo. Então, nem uma coisa nem outra. Nós temos que ter o nosso ideal, lutar por a nossa liberdade de expressão, de ação, de pensamento, porém, sem ultrapassar o limite do respeito ao outro. É isso, basicamente, tá? Que eu entendi. Depois vocês me falam se vocês entenderam isso também. Dissimulam-se os sentimentos para se apresentarem bem, conforme o figurino vigente. Detestando-se fraternalmente e vivendo a competição frenética e desgastante para cada qual alcançar a supremacia no grupo, agradando o ego atormentado. Gente, olha isso. O que acontece? Olha o título dessa parte, dessa sessão. Homens aparência. Agora que ela está falando tudo de liberdade, ela chegou no cerne dos homens aparência. Quando eu estou esvaziado desses objetivos elevados do idealismo, eu me entrego às práticas da sociedade, eu acabo dissimulando meus sentimentos, ou seja, fingindo ser o que eu não sou. Olha só a estrutura psicológica sendo abalada. Eu finjo ser o que eu não sou para agradar o social, para agradar o grupo, para almejar poder, fama, seja o que for, ou seja, para ser um destaque ali no grupo. E aí o que vai acontecer? Nós fingimos gostar daquele que de fato nós não gostamos. Ou o contrário também acontece.
Nós fingimos não gostar daquele que no íntimo nós aprovamos, mas como o grupo não aprova, eu finjo que eu não aprovo também. Não é assim, gente? É. Então, e aí, o que eu tô fazendo? Eu só estou massageando o ego, porque o ego não é ruim em si. Só que ele não pode ser o único. O ego nos ajuda nesse processo de individuação, porém, ele não pode ser o senhor de nós, porque nós temos o self, né? Que é o que tem a ver com a nossa essência, daquilo que somos, não aquilo que aparentamos ser. Deixa eu ver se é isso. O ego atormentado. Eu queria ler mais um, vou ler. Apesar de acumulares haveres, pregando o existencialismo comportamental. Então veja, essas pessoas que vivem na aparência, e vamos chamar aqui os homens aparência, agora já deu para entender o que chama homens aparência, né? Homens aparência são esses que estão camuflando o sentimento para ficar bem na fita, para ser aceito pela sociedade. Isso que são os homens aparência. Então esses homens aparência acumulam haveres, vocês concordam? Ele faz sucesso. Ele tem esse sucesso material, né? São vitoriosos, ó. Esses vitoriosos do quê? Da matéria. Permanecem então vazios, sem ideal. Então eu venço no mundo. O que é o que Jesus falou do mundo? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não falou que ele venceu no mundo. Jesus não foi um vitorioso do mundo, foi? Não, muito pelo contrário. Ele foi menosprezado porque até eles falavam crucificado, ou seja, morreu como um ladrão qualquer. Mas ele venceu o quê? O mundo, né? Ele se colocou acima desses interesses do mundo. Então, que possamos ser igual a Jesus, vencer o mundo, mas não ser vitoriosos no mundo. É diferente. Ser vitorioso, a nossa guerra tem que ser contra nós mesmos. Ser vitorioso é sair da encarnação, dizemos, eu tô saindo melhor do que eu entrei. Olha que beleza, gente, se for isso. Deus queira, né, que a gente possa falar isso. Eu tô saindo melhor do que eu entrei. Que ótimo. Você é um vitorioso, mesmo que você tenha morrido na miséria, porque não importa o mundo material, o que vai importar é os bens que você amealhou, que a traça não rói e o ladrão não leva. Então está dizendo que esses vitoriosos permanecem vazios, sem ideal, sem consciência ética, mumificado nas ambições e presos aos desejos que nunca satisfazem. Não é isso, gente? Quem mais tem, mais quer ter. Quem é o homem mais rico do mundo? Aquele que tem menos necessidade. Porque aquele que já tem muitos, pode ver, a pessoa é bilionária, está na lista Forbes, ela quer mais. Ela quer mais, por quê? Porque ela está vazia de ideal. Porque ela está presa num desejo, é igual criança que vive ganhando presente. O presente, como ficou tão comum na rotina dela, ela nem liga mais. Ela sempre quer ter uma coisa nova. O consumismo é isso, né? Para satisfazer uma alegria ali momentânea que dura às vezes um dia, quando muito, porque depois ela já quer outra coisa vira objeto do seu desejo. Era isso que tínhamos para hoje. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Espero que essa leitura tenha nos feito refletir muito. Aí, para quem vai permanecer comigo, a gente vai refletir juntos. Mas aqui eu faço o convite para quem está assistindo que possa pensar aí com os seus botões sobre essas questões. Em que aspectos da minha vida eu tenho agido como homem aparência / mulher aparência? Fica a reflexão. Tenha uma ótima semana.